Você acha que o ciclo de bons dividendos está chegando ao fim? Não, ele está apenas se iniciando e você precisa utilizar esse recurso para potencializar os seus investimentos. Ouvimos diversas histórias que os dividendos não valem a pena. Agora, quando analisamos dados, não temos como questionar. Ações de dividendos no longo prazo apresentam retornos superiores às ações comuns. E fica fácil quando comparamos o gráfico do IDIV, o índice de dividendos, que é composto pelas empresas que mais pagam dividendos na Bolsa Brasileira, e esse gráfico mostra que as ações de dividendos superaram o nosso índice Bovespa. E quando partimos para o mercado americano, um período longo de estudo, fica evidente que as ações de dividendos superaram diversos outros ativos. Você até pode acreditar que as ações de dividendos não valem a pena. Porém, o estudo, os dados nos mostram o contrário, que as ações de dividendos superaram e muito as ações que não pagam dividendos. E isso é devido às empresas manterem ou crescerem os seus lucros no longo prazo, porque o dividendo nada mais é que uma parcela do lucro que é distribuído aos acionistas. E ações de dividendos possuem uma menor volatilidade, até porque são empresas altamente previsíveis, empresas que estão em setores perenes, como o setor de energia elétrica, saneamento básico, setor financeiro, e que dificilmente irá faltar demanda para esses serviços. E o seu trabalho é investir em boas empresas, empresas lucrativas. Se você analisar o histórico de lucro de uma empresa do seu portfólio e perceber que ela é uma empresa lucrativa, você estará na frente de diversos investidores que investem em empresas que dão prejuízo e empresas que estão em recuperação judicial. E o dividendo caindo na conta, você não pode dormir no ponto, você precisa reinvestir na melhor oportunidade da sua carteira e sempre temos boas oportunidades. O dividendo é o oxigênio da sua carteira, é como se fosse um filho que irá crescer, ter novos filhos e logo você terá um exército trabalhando ao seu favor. E vamos falar sobre a primeira empresa de dividendos no vídeo de hoje. Ela que vem apresentando um excelente crescimento dos seus lucros, saindo de 3 bilhões 400 milhões para 7 bilhões 656 milhões. E a BB Seguridade tem sido altamente rentável, pagando bons dividendos e dividendos com previsibilidade. Ao analisar o histórico, ela nos mostra muito bem isso. O seu dividendo vem crescendo acima de 2 dígitos, saindo de R$ 1,19 lá em 2014 para R$ 3,48 em 2023. 11%. Já imaginou ver a sua renda nos últimos 10 anos crescendo 10% ao ano? Foi isso que aconteceu com quem tem ações da BB Seguridade. Por isso é importante a gente permanecer o maior tempo possível com boas empresas na carteira e oxigenar esse portfólio com novos aportes e, principalmente, os dividendos. Como eu disse, você não pode dormir no ponto. E a BB Seguridade é uma dessas empresas, uma boa pagadora de dividendos. Ela tem no seu DNA pagar bons dividendos, pois o histórico nos mostra isso, e principalmente a sua média histórica. Aqui no canal consideramos que o ideal é que a empresa tenha uma média acima de 6%, e a BB Seguridade hoje se encontra com 6,82% de média. O dividend yield atual é de 10,45%. Qual é a diferença de dividend yield para média histórica? O dividend yield considera um período de tempo curto. Ele nada mais é que os valores que a empresa pagou nos últimos 12 meses, a gente soma esses valores e divide pela cotação atual, um período muito curto. Agora a média histórica é considerando um período longo, e se você encontrar uma empresa que tem uma média acima de 6%, pode ser um indício, um indicativo que você está diante de uma boa pagadora de dividendos, e a BB Seguridade nos mostra que ela é sim uma excelente pagadora e com previsibilidade, pois temos na sua política de dividendos o item 8.13, que divulgamos os valores dos dividendos na ocasião da publicação das demonstrações financeiras do segundo e quarto trimestre de cada exercício. E podemos nos antecipar a esses bons anúncios de dividendos, e a BB Seguridade, com um fato relevante, informou o valor, um dividendo bilionário, que ela irá anunciar juntamente com o resultado do quarto trimestre de 2023, que já temos data prevista. E se pegarmos o valor anunciado e dividir pela quantidade de ações que a BB Seguridade possui em circulação no mercado, estamos falando de um valor de R$ 1,22 por ação. Na cotação que eu gravo esse vídeo, estamos falando de um yield de 3,67%. Além de pagar bons dividendos, a empresa vem pagando com muita previsibilidade. Lembrando que as datas, como data com, data de pagamento, e os valores serão informados juntamente com o resultado do quarto trimestre de 2023, previsto para ocorrer no dia 5/2 de 2024. Marque esse dia na sua agenda
pois você terá aí boas notícias. O setor de seguros é considerado um setor previdenciário, assim como o setor de saneamento básico. E temos uma empresa altamente previsível, assim como a BB Seguridade. Essa empresa é a Sanepar, que vem conseguindo crescer os seus lucros de forma muito robusta. Mesmo sendo uma estatal, ela se mostrou uma empresa eficiente, rentável e que vem conseguindo crescer o seu lucro acima de 2 dígitos ao ano, 13,42 de 2014 a 2023. E aqui temos um caso de amor e ódio. Uma boa empresa que paga bons dividendos ao longo do tempo com uma péssima política. Ao analisar o seu histórico, ele vinha de forma crescente até o ano de 2022, saindo de 17 centavos em 2014 para 30 centavos em 2022. 2023, ela sofreu uma queda nos seus dividendos. Quando analisamos a média histórica, ela está acima de 6%, nos dizendo que sim, é uma empresa que se encaixa na nossa estratégia, com um mínimo de 6%, o atual é 6,37%. E se ela não possui uma boa política, por outro lado, tem previsibilidade. A cereja do bolo para quem gosta de ter previsibilidade na sua carteira, previsibilidade de renda. Isso é tudo para o investidor que visa viver de rendimentos. Ele precisa montar uma carteira previdenciária que se encaixa nessa estratégia. Você sempre precisa ter renda passiva caindo na sua conta. E a Sanepar vem proporcionando isso. 2 dividendos anunciados ao ano, data com último dia útil de junho e último dia útil de dezembro de cada exercício. E o pagamento é sempre efetuado no ano posterior. E isso acontece há mais de 20 anos. A empresa anuncia 2 dividendos ao ano e efetua o pagamento durante o mês de junho há mais de 20 anos. E os dividendos de 2023 só serão pagos em 2024. Nesse vídeo você saberá das datas, valores e também irá conhecer o histórico dessas empresas. E com esse histórico em mãos, já sabemos que a Sanepar e a BB Seguridade são 2 boas pagadoras de dividendos. E esse anúncio não era nenhuma novidade. A data com será no último dia útil do mês de dezembro, 28/12, pagamento, como eu disse, previsto para junho de 2024. O valor anunciado na sua ação ordinária foi de 11 centavos, 2,05 na cotação que eu gravei esse vídeo. Já a ação preferencial irá pagar 12 centavos, pois a ação preferencial paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação ordinária, um yield de 2,13%. Já a sua ação Unity, a ação final 11, que é um pacote de ações, irá pagar 61 centavos, um yield de 2,11%. E fica evidente que no momento atual, a ação final 4 está pagando o melhor rendimento. Lembrando que o dividendo não é tudo. Você não pode colocar uma empresa na sua carteira somente porque ela paga bons dividendos. Você precisa estudar o ativo e conhecer a empresa a fundo para saber se ela se encaixa ou não na sua estratégia. Se você seguir uma dica, pode ser que você se decepcione. Então é importante você conhecer principalmente o histórico da empresa se você tem um foco em dividendos. Nesse vídeo você está conhecendo um pouco do histórico de dividendos dessas 4 empresas. E vamos agora partir para um banco que nos deu uma oportunidade de ouro de 2020 até o momento atual. O Banco Bradesco, que não é um grande pagador de dividendo, porém, ao passar um período difícil, que as suas cotações apanharam e muito, uma queda de mais de 50%, ele se tornou um ativo atraente para quem tem visão de longo prazo, para quem tem um horizonte de tempo maior, para quem busca renda passiva futura. O seu lucro vem andando de lado, vem sendo muito impactado pela inadimplência e, consequentemente, os seus dividendos seguiram o mesmo caminho. A gente nota uma grande volatilidade, uma queda desses dividendos em 2020, 2021 e principalmente 2022, seguido de uma boa recuperação em 2023, onde ele pagou R$ 1,54 por ação. E ao falar de Banco Bradesco, é importante não somente considerarmos os dividendos, e também as bonificações, até porque ele não é um grande pagador, porém é um ativo que bonifica com muita frequência. E novas ações significam novos dividendos. Com a cotação de R$ 12,00, que foi uma excelente oportunidade, temos um yield on cost futuro para aquele investidor que tem paciência, somente considerando esses 1,54, 10%, 12%, nada mal. E além de ter um pingadinho caindo na sua conta todos os meses, pois o Banco Bradesco é uma das 3 ações da nossa Bolsa de Valores que pagam dividendos mensais. Agora aqui eu estou excluindo os valores mensais. Além desses pingadinhos, o banco vem anunciando em média 2 dividendos ao ano, valores maiores. Isso ocorreu em 2019, 2020, 2021, 2022 e novamente se repetiu em 2023. E quem teve e terá paciência irá colher os frutos.
com certeza esse investidor que pegou o Bradesco nos 12, 13 reais terá um excelente dividend yield on cost futuro, e somente nesse anúncio que está em aberto estamos falando de um yield de 4% na cotação que eu gravo esse vídeo. Agora imagine na cotação de 12 reais. Com certeza será um mega dividendo. E se você finalizar o dia 21/12 com as ações do Banco Bradesco na sua carteira, você terá 2 dividendos garantidos para 2024, pois o valor anunciado será dividido em 2 parcelas. A primeira está prevista para ocorrer no dia 2/1 de 2024. Já imaginou começar 2024 com o juros sobre capital próprio caindo na sua conta? Bombeiro, qual é a diferença de juros sobre capital próprio para dividendo? Dividendo é isento de imposto de renda, já o juros sobre capital próprio é tributado em 15%, ou seja, esse é o valor bruto e dele será descontado 15% de IR. E ao anunciar JCP, a empresa consegue um benefício fiscal e paga menos imposto de renda. A primeira parcela, 17 centavos por ação ordinária, BBDC 3, e 19 centavos por ação preferencial, BBDC 4. A ação final 4 paga dividendos 10% superiores à ação final 3. A cotação deveria ficar exatamente em 10%, porém não é isso que ocorre. A segunda parcela está prevista para 28/6, 44 centavos BBDC 3 e 49 centavos BBDC 4. Como eu disse, em tese, a cotação deveria ficar exatamente em 10%, não é isso que ocorre, e com esse anúncio, a ação final 3 está com o melhor yield, 4,03% contra 3,95%, mostrando que a ação final 3 está mais barata do que a ação final 4. O valor será de 62 centavos por ação ordinária e 68 centavos por ação preferencial. E não poderíamos deixar de falar sobre uma elétrica, que existe a possibilidade de um dividendo extraordinário. Uma elétrica que passou também por diversos itens extraordinários no seu resultado. Isso fez que o seu lucro disparasse em 2020, 2021 com a venda de alguns ativos. Isso acabou gerando grandes dividendos em 2021, 2022. E aqui muita gente caiu do cavalo, pois analisou o dividend yield. A Copel chegou em alguns momentos a operar com um yield acima de 2 dígitos, na verdade, yields acima de 20%, porém eram dividendos extraordinários e a gente nota a queda desses dividendos. O seu lucro continua sendo impactado por alguns não recorrentes, só que o dividendo voltou à média histórica, que a gente sempre falou aqui no canal que ela teria capacidade de pagar. De acordo com a política, se ela vier a distribuir 50% de payout, estamos falando de um yield médio de 7 a 8%. E com alguns impactos não recorrentes, hoje o seu dividend yield está em apenas 3,31%. É uma empresa que passou por uma grande reestruturação, principalmente no seu estatuto social. Não tínhamos assim uma certa previsibilidade. Agora temos um aumento na frequência de distribuição de 1 para no mínimo 2 eventos de pagamentos ao ano. E agora temos essa possibilidade de um novo dividendo extraordinário. E saíram diversas matérias informando que a Copel pode pagar dividendos extraordinários devido à venda de um ativo. Como parte da estratégia da empresa, que vem fazendo diversos desinvestimentos, isso aconteceu em 2021, 2022, com a venda de alguns ativos, tivemos dividendos extraordinários. E novamente em 2023, com um novo desinvestimento, venda da sua participação de 81,2% na usina térmica a gás Araucária, abriu novamente a possibilidade de um novo dividendo extraordinário. Um dividendo que não será tão grande assim caso ocorrer, considerando o valor patrimonial de 291 milhões da participação da Copel, a transação gera 420 milhões em valor presente líquido para a Copel ou 14 centavos por ação, ou seja, a transação deve gerar cerca de 300 milhões em ganhos extraordinários antes de imposto no primeiro trimestre de 2024, potencialmente traduzindo-se em maiores dividendos. Quando se fala em dividendo extraordinário, pensamos logo em um mega dividendo. Se pegarmos esse valor estimado de 14 centavos e dividir pela cotação atual, abre a possibilidade para um dividendo extraordinário, porém não tão grande assim. Dividindo 14 centavos por R$ 9,15 no momento que eu gravo esse vídeo, estamos falando da possibilidade de um yield extraordinário de 1,53%. É importante lembrar que
não se trata de dividendo garantido, e sim uma possibilidade, devido ao desinvestimento que ela fez nessa usina térmica a gás. E você conheceu um pouco do histórico dessas 4 empresas que pagam bons dividendos. O Bradesco nem tanto, porém estamos pensando aqui em um bom dividend yield ao cost futuro, devido à grande desvalorização que o banco sofreu de 2020 a 2023, uma queda de 50% que irá proporcionar bons dividendos futuramente para quem pagou 12, 13, 14 até ali R$15. Quando tudo se normalizar, com certeza esse investidor terá motivos de sobra para estar feliz. Nesse vídeo você conheceu um pouco do histórico de lucro, de dividendos, sabe que essas empresas estão com um bom dividend yield histórico e quantas vezes elas pagam dividendos ao ano. E você possui alguma dessas 4 empresas na sua carteira? Além disso, ficou sabendo dos dividendos em aberto de 3 ativos durante esse vídeo e a possibilidade da Copel. Você tem alguma delas na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Um abraço a todos e bons investimentos!